Mateus capítulo 7, versículo 13. Meu Deus amado, fala conosco, ministra no nosso coração, dê a nós entendimento, discernimento da sua palavra, e tudo que sair da minha boca não venha do homem falho que eu sou, mas venha somente de ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Diz assim, queridos: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém, meus amados? Isso aqui é interessante, porque para nós entendermos a nossa salvação, o caminho da nossa salvação, nós temos que fazer essa comparação com essas duas portas, uma bem larga e uma bem estreita. Amém, meus amados? A maioria das pessoas, ele diz aqui, muitos entram por ela, elas entram pelo caminho largo, que é o caminho da perdição. Qual que é o caminho da perdição? O caminho fácil. É o caminho daquilo que você faz, o que você achar que é certo, o que você quiser. Esse é o caminho largo que leva à perdição. Glória a Deus, queridos. E olha que triste isso. São muitos os que entram por ela. Forte isso. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então a gente entende aqui, meus amados, que o caminho da salvação, ele tem um grau de dificuldade. Ele compara aqui como uma porta estreita. Amém, meus amados? Largo é a maneira fácil, a maneira que as pessoas fazem hoje. Ele está dizendo aqui, meus queridos, especialmente para os judeus e para a igreja. Nós vamos ver aqui que ele está falando aqui sobre profetas, sobre os ensinamentos. Então, o caminho fácil, olha, de qualquer jeito, não. Deus exige alguma coisa. E o que ele exige de mim e de nós? Ele exige a nossa fé. Isso é lindo. Só que a fé não é uma fé assim, eu tenho fé. Uma fé hilariante, uma fé abstrata. Não, a fé, ela é o firme fundamento daquilo que se espera. A convicção. É certeza. Não é uma coisa assim, se der. Não. O que Deus exige de nós é que nós acreditemos na sua palavra em todo o tempo. Porque quando o contrário acontece, ou seja, nós desacreditamos da sua palavra, nós estamos blasfemando dele. E é muito mais fácil nós blasfemarmos. É muito mais fácil nós dizermos que você não acredita, ou seja, você mentiu, ou seja, não está certo. Esse juízo é injusto. Não é verdade, queridos? Porque você vê que Deus, a palavra de Deus, ele nos ensina que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós entendemos que Jesus não é que ele fale a verdade, mas Jesus é a verdade. Ele não pode mentir, porque se Deus ou Jesus, que é Deus, mentir, ele nega a si mesmo, porque ele é a verdade. Se um dia Deus pudesse mentir, ele não pode mentir, mas se ele mentisse, acabou. Eu acho que o mundo entraria, o universo entraria em colapso, porque não tem como, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e se ele negar a si mesmo, acabou. Não há esperança. Então nós entendemos que Jesus, ele não pode mentir. Em contrapartida, Jesus falando a respeito do diabo, acho que até foi ministrado aqui na quarta-feira, na domingo, se eu não me engano, ele diz assim: quando o diabo mente, ele faz do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, quando o diabo mente, é porque ele é mentiroso. E ele diz assim, porque nele não há verdade, Jesus disse. Então o diabo, quando ele está mentindo, ele só vai mentir, porque a natureza dele é mentir. Ele não pode falar a verdade, porque nele o quê? Não tem a verdade. Então tudo que sai da boca do diabo e dos seus demônios, o Satanás e seus demônios, sempre vai ser a mentira. Isso é muito forte, porque as pessoas muitas vezes, quando vem alguém, por exemplo, talvez você esteja me acompanhando, já conheço um caso semelhante. Às vezes alguém foi lá e falou: olha, fulano fez macumba para você, vai acabar com a tua vida. Tem pessoa que teme e treme, meu Deus do céu, eu vi mesmo lá, tinha sal, tinha não sei o que, as coisas começaram a acontecer, e as pessoas acreditam, e temem, e às vezes investem pesado, para se livrar disso. Eu falo isso porque eu conheço isso na minha família, aconteceu há muitos anos atrás. Eu vi acontecer de uma ameaça de alguém que fez algo ruim espiritualmente falando, fez com que as pessoas pensassem de alguma maneira para pagar um antídoto espiritual, para uma outra pessoa desfazer um trabalho, porque o medo tomou conta. Mas muitas vezes Deus diz:
ou melhor, 366 vezes, Deus diz: filho, não temas. E talvez o temor seja um dos sentimentos, né? Vou colocar um sentimento que mais vive nas pessoas, que mais está nas pessoas. Medo disso, daquilo, de perder, de não conquistar, de se frustrar, de se envergonhar, medo de não pagar, medo de ser cobrado, medo de tudo, e principalmente, o maior de todos, o medo da morte. E sendo que Deus, a verdade, filho, não temas, porque eu sou contigo. E as pessoas têm uma dificuldade, esse é um exemplo de muitos. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acreditar. E o diabo fala: vou acabar com a sua vida. Eu penso que quando o diabo fala assim: vou acabar com a sua vida, é motivo de você comemorar. Porque se ele está falando é porque ele não consegue fazer. Estou falando sério. O diabo te odeia, que novidade. Ele me odeia. Ele odeia o ser humano. Por que ele odeia o ser humano? Porque Deus ama o ser humano. É lindo isso. Amém, queridos? Versículo 15. Acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas. Eles se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí como é que eu vou saber agora se é falso profeta ou não é falso profeta? Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus bem claro: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não. Você colhe uva de espinheiro? Não, você colhe uva da videira. E o que você colhe dos abrolhos? Espinhos. Glória a Deus, queridos. Quando você quer ver um profeta, olha para a vida dele. O que Deus quer de nós? Foi até ministrado agora, a nossa fé. O profeta, ele vive pela fé, ou é mais fácil sair da boca, mas o viver ele não vive? É forte isso? Então é simples. A gente olha os fariseus, Jesus fala assim: olha, faz tudo o que eles falam para você fazer, mas não os imiteis em suas obras, porque eles atam fardos pesados demais sobre o povo, dos quais eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É forte isso, queridos. Então você vê. Como que você vai ver se uma pessoa é de Deus, é um profeta, se é uma pessoa que está apta para te ensinar? Se ela vive da fé, se ela acredita naquilo. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser palavra de Deus. Na boca até da mula, como nós vimos falando para o Balaão. E Jesus falou que se a mula ficar quieta, se todo mundo se calar, até as pedras clamarão. Então a palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus, a poderosa, infalível palavra de Deus. Mas nós estamos falando de profeta, de pessoas que guiam, de pessoas que ensinam, de pessoas que fazem discípulos. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, mas como eu também sou imitador de quem? De Cristo. É forte isso. Amém, meus amados? Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então Jesus está dizendo: não pode, meus amados, não pode. A árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz frutos maus. Simples assim. Quais são os frutos? Aquilo que é movido, aquilo que é feito pela pessoa. Nós estamos falando aqui de profeta. Olha a família do profeta, os filhos do profeta, os ensinamentos e a maneira que ele vive. Pelos frutos o conhecerei. E a árvore boa vai ensinar bons frutos. Versículo 19, agora é forte. Toda a árvore que não produz bom fruto, o que acontece? Ela é cortada. Vamos ler de novo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós estamos falando agora de fruto, meus amados, respostas da nossa fé. O que são frutos para Deus? Imagina que Jesus, ele olhou uma figueira, e aquela figueira estava bem folhada, bonita, ou seja, quando ela está cheia de folha, ela também tem figos, é o tempo dela. E ele procurou no tempo dela, e não achou nenhum fruto. E ele disse: ó, ninguém mais coma fruto de ti. Os discípulos saíram, quando voltaram, a figueira estava seca. Aí nós lemos esses dias uma parábola que Jesus conta que um homem, ele plantou uma figueira numa vinha. É lindo isso. De novo a figueira numa vinha. Aí eu fico, por que ele plantou a figueira numa vinha? Porque a vinha, ele exige bastante cuidado.
Então ele plantou uma figueira para ele ter cuidado. Aí ele foi lá buscar fruto depois de um tempo, nada. Depois de outro tempo, nada. Já há 3 anos ele disse, eu venho buscar fruto e não tenho, não encontro. Então faz o seguinte, arranca essa figueira daí e ara essa terra. Por que ela vai ficar ocupando esse campo inutilmente, algo fertilíssimo, outeiro fertilíssimo, como também diz a parábola. É lindo isso. Então corta, aí o servo dele, que representa o Filho Jesus Cristo, fala, Senhor, olha, deixa mais um ano ela, eu vou cavar em volta dela, eu vou estercá-la, eu vou cuidar mais dela ainda. Se daqui 1 ano ela não produzir fruto, tá bom, você manda cortar, nem diz eu vou cortar, mas se produzir fruto, amém. Glória a Deus, queridos. Essas parábolas estão dizendo isso, ó. Versículo 19, toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que é produzir bom fruto? Repetindo, é agradar a Deus. Como que a gente agrada a Deus? Acreditando e obedecendo na sua palavra. Glória a Deus, queridos. Então, nós temos que temer isso aqui. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós vamos conhecer então, cada um de nós? Por aquilo que a gente tem deixado. Sabe que quando uma pessoa ofende a gente devolve a ofensa, cobra, vai lá brigar, tirar satisfação? Ou a gente faz aquilo que Jesus ensinou, que é perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7 no dia. Isso é fruto para Deus quando a gente obedece a Ele. Mas quando a gente vai lá e tira a satisfação e resolve essa parada, esses não são os frutos, bons frutos, né, que está escrito na palavra. Versículo 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no... Então qual que são os frutos agora de maneira bem clara? É aquele que diz Senhor, Senhor para Deus? Ou aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus. Então os frutos que Deus espera é que nós façamos a vontade do Pai. Glória a Deus, queridos. É lindo isso, por quê? Porque nós não vamos viver enganados. A religião, às vezes, ela oculta essas coisas de nós. Olha, se você vir para a igreja, você vai ser salvo. Olha, se você comprar um terreno lá no céu, você vai ser salvo. Olha, se você se batizar, você vai ser salvo. Se você passar a ceiar, você vai... Não, não é só isso. Se você for dizimista, você vai ser salvo. Não, agora é fazer a vontade do meu Pai. Porque aquele que é salvo é aquele que acredita em Deus e quer obedecer os seus mandamentos. Vai errar, vai tropeçar, mas a essência é fazer a vontade do Pai. Eu vejo isso com criança, quando a gente tem filho, a gente entende melhor isso, não é verdade, queridos? A gente sabe quando um filho da gente obedece a gente por obrigação ou obedece a gente por amor. Às vezes até pode se atrapalhar, às vezes não fazer do jeito que deveria fazer, mas um pai sabe quando é por amor. Fez de bom grado, de bom coração, e isso é agradável para nós, e se é agradável para nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus, também é agradável para o Pai, amém, queridos? Então quando nós fazemos a vontade do Pai com bom grado, mesmo que a gente erre, mas procura fazer a vontade de Deus, isso são bons frutos para Deus. Mas como que são maus frutos? Quando o filho às vezes não quer ter comunhão com a gente, não quer falar, você às vezes vai atrás do filho, filha, o que você tem? Não tenho nada. Não, pai, estou tudo bem, não quero conversar. Aí você sabe às vezes que o filho abriu seu coração para um estranho, por exemplo. Aí o pai e a mãe ficam triste, chateado, não fica? Puxa vida, não falou comigo, mas falou com um estranho. Ou seja, meu filho e minha filha não confia em mim. Assim muitas pessoas ignoram o pai, tratam o pai como um estranho e abrem o seu coração muitas vezes ao próprio inimigo, através de pessoas mal intencionadas. Vamos ler o 21 novamente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, o meu Pai que está no céu, esse entrará. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então
lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso aqui é forte, meus amados, porque muitas pessoas, olha que interessante, Jesus estava dizendo isso aqui, e a igreja, ele estava formando a igreja ali. Ali alguns discípulos tiveram experiências, né, de ver Jesus expulsando demônios, mas eles ainda não tinham Deus não tinha comissionado os 12 primeiro para expulsar demônios, e depois ele mandou lá 70 para expulsar demônios. Eles não tinham essa experiência. Eles tinham a experiência de quê? De ver Jesus expulsar demônios. E aqui Jesus fala uma coisa: muitos naqueles dias vão expulsar demônios, e vão dizer para mim: Senhor, nós expulsamos demônio. Jesus estava dizendo o que ia acontecer. Nós profetizamos em teu nome, nós falamos em outras línguas em teu nome, ou seja, nós somos batizados no Espírito Santo. Olha que lindo isso, meus amados, porque a Bíblia fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lindo isso. Então, mesmo eu sendo batizado no fogo, ou seja, no Espírito Santo, profetizando, falando em língua, expulsando o demônio, é possível não ser salvo? Mas está aqui: muitos, não poucos, muitos me dirão naquele dia, no último dia: nós profetizamos, Senhor. O teu Espírito agia em nós, nós expulsamos. Olha, o Senhor me usou para curar umas 10, 15, 20, 100 pessoas, mais até. E Jesus vai olhar para eles de maneira explícita e vai dizer: nunca vos conheci. Mas como é possível Jesus não conhecer alguém que é batizado no Espírito Santo? Jesus conhece aqueles que o agradam. Esses são conhecidos de Jesus, são conhecidos do Pai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É forte isso, meus amados. Mas eu posso falar, eu posso ser pastor, eu posso ser apóstolo, posso ser o que for. Se eu não estiver firme com Deus, na fé nele, acreditando em Jesus Cristo e fazendo a vontade do Pai, que é obedecer ao ensinamento de Jesus, eu posso ir para o inferno. Jesus pode dizer: olha, eu sou o fulano, o presidente, o fundador daquela igreja. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, quem? Os que praticais iniquidade. O que é praticar? Duas coisas, meus amados. Não está falando para aquele que peca, porque Deus sabe que todos nós somos falhos. Glória a Deus por isso. Ele está dizendo que aquele que pratica. Uma coisa é nós jogarmos futebol, por exemplo, os homens. Eu jogo futebol, de vez em quando eu jogo futebol. Não, a prática é quando você tem dia e hora marcada para praticar. Eu pratico futebol, segunda, quarta e sexta eu vou lá às 9 horas da noite praticar em tal lugar. Aí você está praticando. Mas quando você joga esporadicamente, uma vez ou outra, não é isso. Ele está dizendo que quem que tem que se afastar dele? Aqueles que têm o pecado ou a iniquidade como prática. Eu faço isso e acabou. Eu sei que é errado, eu vou continuar fazendo, eu vou errando. Não quero saber, eu que dou conta da minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu faço. Mas eu fui, agora estou na igreja tal, mas continuo praticando. Mas agora fui levantado pastor, mas continuo praticando. Fui batizado com fogo, olha, Deus está me usando, mas continuo praticando. Nossa, mas eu já preguei a palavra para milhares, mas continua praticando. Naquele dia, apartai-vos, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus, queridos. Eu vou ficar por aqui, agora vai entrar a palavra dos fundamentos, do alicerce, mas eu quero que fique essa palavra no nosso coração. Você que está me acompanhando, meus amados, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. É muito fácil nós entrarmos pela porta larga, é só ir, é só seguir a multidão. A multidão, lembra que diz: crucifica e mata Jesus. A multidão queria levantar Jesus como rei, por quê? Porque viu ele multiplicar pães e peixes, queria uma vida fácil, e sabia que ele não ia fazer de qualquer maneira, então, na má intenção do coração, vamos proclamá-lo rei, porque ele vai trabalhar para nós. E quando eles chegaram a Jesus do outro lado da mar, Jesus falou assim: vós me procurais não porque viste sinais no céu, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas aquela que subsiste para a vida eterna.
Glória a Deus, queridos. Então é fácil entrar pela porta larga. Se esforça e entra pela porta estreita. Como é que eu entro pela porta estreita? Acreditando em tudo que o Senhor Jesus fala. E assim você vai ser abençoado. Glória a Deus. Amados, vocês que estão acompanhando, Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vai desligar?